Muito bem, estou lendo aqui para a irmã Giane, de oração, porque ele fala de estudo, está vendo uma situação e nós vamos orar para que Deus dê vitória. Bem? Mais um pedido, irmão específico, orar com os outros. Nós vamos também pedir aos irmãos que apanhem sal, vamos orar ao Senhor, por gentileza, peguem sal. Nós vamos orar para a adoração, estaremos ofertando ao Senhor. E por essa ocasião, os irmãos estarão louvando ao Senhor Jesus. Amém? Peço oração para o meu pai que está com bronze, e minha tia que está com problema muito sério no fígado. E peço oração para o nosso companheiro aqui, Junival. Vamos orar? Amém? Glorioso Deus, eterno Pai celestial. Nesta noite queremos apresentar a Ti, os irmãos que estão ofertando a Ti, estão desejando, Senhor, a Ti. Queremos pedir, Senhor, que os Teus filhos façam com amor, façam com carinho, façam com liberalidade, façam com fé, Senhor. Oh Deus, eu peço em nome de Jesus pela vida daqueles irmãos que não estão podendo ofertar ou desarmar, estamos com problemas, Senhor, financeiro, material. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos
irmã Elizabeth de Araújo Souza. Graças a Deus. Nós começamos a acontecer no ano passado já. Há algum tempo ela tem congregado aqui conosco, tem sido atendida também na nossa igreja, com visitas e participando também da ceia. E ela deseja tornar-se membro aqui da congregação de dia, do setor de Barueri. E nós podemos ouvir o testemunho e conhecer da sua fé, como é bom ouvir alguns segredos. E eu pergunto se os irmãos querem receber como membro aqui da nossa congregação a irmã Elizabeth de Araújo Souza. Se diz amém. Amém. Deus abençoe, irmã Elizabeth. Acima de Deus com alegria, tá? Você quer teu povo, tua casa, fique à vontade para participar com as irmãs em todos os trabalhos que nós temos aqui. Todo crente é convocado para todo trabalho. Só não trabalha quem não quer. Nós queremos ouvir o Wanderson louvar o Senhor. Nós o apresentamos no domingo. Eles vieram, ele e a esposa vieram de Aracaju. E já domingo mesmo, estando na escola dominical e à noite, desejaram entregar a carta, por ser a mesma igreja, o mesmo ministério, mesmas convenções geral. Ele trouxe a carta, tornou-se então membro aqui. Depois nós vamos, esses irmãos que nós temos recebidos, vamos oficializar na secretaria da nossa igreja, lá em Barueri. E ele cantou, disse a ele que hoje eu louvarei o Senhor. Ele veio com pinta de cantor. Deus abençoe. Por você, é poderoso para me cumprir. Oh, aleluia. Quantos vieram adorar a Deus nesta noite, levante a mão. Oh, Espírito de Deus, leva-nos à sala do trono nesta noite. Feche os seus olhos agora, por gentileza, e adore a Ele comigo. Há um sonho para sonhar, há uma estrada a percorrer, muitas
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Quero lembrá-los que no próximo domingo nosso culto começa às 17 horas. Nós teremos aqui um culto no primeiro momento, na primeira hora, com a participação das nossas crianças. Culto infantil, 10 então. E eu gostaria que os irmãos divulgassem, colocassem avisos, tá bem? Para que nossa igreja esteja presente. Nós temos muita consciência do trabalho com as nossas crianças. Nós sabemos que a criança na igreja, ela é igreja. Ela não é igreja amanhã, ela é igreja hoje. E Jesus que disse que dos lábios das crianças sai um perfeito louvor. E as crianças na igreja aprendem a palavra de Deus. Elas são orientadas em todos os sentidos, na formação, na educação, na vida espiritual. E nós queremos estar com nossas crianças, apoiar as nossas crianças e de toda forma cultuar juntamente com elas. Gostaria de pedir para os irmãos não faltem, se programem para estar um pouco mais cedo e chegar às 17 horas. Eu aviso o Ricardo, lembra ele, porque a orquestra tem ensaio, vocês se ficaram atentos, que domingo passado nós não lembramos de avisar, nós temos avisado anterior e há alguns tempo atrás, mas não foi avisado nesse final de semana, então pode ficar um pouco esquecido, por favor. Então a orquestra sai um pouquinho antes, 17 horas nós estaremos aqui juntamente com essas crianças. As irmãs também estão convidando a igreja, os que puderem, estar com elas amanhã em oração, a partir das 14 horas, orando, buscando a presença do Senhor, e o Senhor Deus está presente em nós. Também aproveitando esse momento, lembrar a todos que no segundo sábado, não o sábado próximo, o outro sábado, que será dia 11 de maio, nós teremos aqui um musical com o nosso conjunto de celebração TIM. E nós estaremos aqui juntamente com eles, grupo Celebração TIM, apresentando esse musical, voltando ao primeiro amor. Só vai ficar de fora quem realmente não puder, porque eu tenho convicção que os irmãos, podendo estar conosco nesses trabalhos, estarão presentes aqui, louvando a Deus e prestigiando também os grupos da igreja, tanto infantil, também como os jovens e adolescentes. Amém? Que amém, fraco. Muito bem. Próximo sábado agora, culto na praça. Nós temos já agendado, temos autorização da nossa prefeitura para realizar esse culto. Nós teremos então um culto evangelístico, um culto na praça, anunciando a palavra de Deus. 18 horas, está marcado? 17h30. 17h30. Então os irmãos que puderem, se esforcem para estar presentes, para poder também anunciar a palavra de Deus, entregar um folheto, apoiar, ajudar. Não fique diferente desse trabalho. Nós somos a Igreja de Cristo e proclamamos a sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Aleluia. Melhor dizendo, capítulo 3, versículos 22 a 30. 2 Samuel, capítulo 3, dos versículos 22 a 30. Glória a Deus. Diz assim: E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo.
E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocentes somos eu e meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha ao bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Quantos podem dizer amém? Amém. Esse texto nos mostra uma situação em que podemos dizer uma situação mal resolvida de alguém que guardou uma ira em seu coração, e por conservar esta ira, esse desejo de vingança, e por não curar-se desse mal, na primeira oportunidade que teve, sem medir as consequências, deixou aflorar, deixou o que se manifestasse nele, o seu ódio, o seu rigor, a sua vingança, e não pensando duas vezes, agiu de forma inconsequente. Que o Senhor nos guarde desse mal, que o Senhor nos guarde de agirmos com revanchismo, de agirmos inconsequentemente, de agirmos por guardar ódio em nosso coração, ou qualquer raiz de mal, qualquer raiz de amargura que venha nos levar a praticar uma vingança e não atentar para um novo momento que Deus está nos dando, para um novo tempo que Deus está nos permitindo viver, e conservar coisas antigas, fazendo com que isso venha amargurar a nossa vida, e no dado momento tomar por vingança. As consequências são ruins, são duras, são pesadas, e esse mau exemplo de Joabe, general do exército de Davi, ele que tinha algumas pendências com o general do exército de Israel, que estava sobre a casa de Saul, quando nós podemos ver já no versículo 1, que havia, do capítulo 3, que havia uma guerra, e essa guerra durou por um bom tempo, entre a casa de Saul, aquele que foi empossado no lugar de Saul, e o próprio Davi, que tinha sido aclamado rei conforme a vontade de Deus. Olha como diz o versículo 1: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi,
Porém Davi se ia fortalecendo, mas a casa de Saul se ia enfraquecendo. Então observe que havia, e se nós lermos o capítulo 2, nós vamos ver que o filho de Saul, ele foi, Isbosete, foi empossado como rei, por ser descendente de Saul, e Abner, fiel a este homem, que estava ali no comando de algumas tribos, e na verdade, como sendo sucessor do rei de Israel, do rei Saul, por mais de 7 anos eles pelejaram. E numa dessas pelejas, aconteceu de Abner matar o irmão de Joabe. E ele guardou isso, e ele conservou essa ira, e ele manteve isso até esse ponto, até esse tempo em que agora Abner, depois de ter sido fiel a Isbosete, ele procura a Davi dizendo: não mais servirei a Isbosete. Nós reconhecemos que o Senhor te deu esse rei. Nós queremos trazer todas as tribos para estar alinhadas e servirmos junto a ti. E buscou Davi para uma aliança, e buscou Davi para poder fazer um concerto com ele, vendo que já não havia futuro, não havia nenhuma possibilidade de continuar defendendo a Isbosete, uma vez porque o seu reino estava enfraquecido, e também porque ele viu que não havia entendimento em Isbosete em tratar alguns assuntos, até mesmo se ofendendo com um deles. E no versículo 12 do capítulo 3 diz assim: então ordenou Abner da sua parte, mensageiro Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faz a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E Davi aceitou. Davi fez ali uma consideração, Davi fez uma ponderação para que ele trouxesse também a sua mulher, que estava ainda com eles, e pediu para que ele viesse, e ele veio. E quando ele chega, que ele procura a Davi, Davi o recebe, Davi faz um acordo, e o Davi despede em paz. O rei Davi pede para que ele volte, mas despedindo em paz. E Abner sai em paz, depois de estar com Davi. E depois desse tempo, eles tendo saído, chega Joabe com o exército, eles que estavam numa peleja, eles que estavam numa frente. Ele vem, ele chega a Hebron, onde Davi estava reinando, e os homens dali fazem saber a Joabe que Abner tinha vindo, tinha conversado com Davi, e Davi tinha despedido em paz. Abner volta o seu caminho, Davi o despede em paz, e Joabe fica sabendo. E ele, quando soube que Abner esteve com Davi, ele teve algumas preocupações. Eu não sei se talvez ele se preocupou porque Abner também era um general, que Davi pudesse dar mais atenção a Abner, colocando talvez ele numa posição igual a dele, Joabe, ou até superior a ele. O texto nos indica também que houve, por parte de Joabe, nesse feito todo, uma vingança pelo sangue do seu irmão, que havia sido derramado em combate, como podemos ler no capítulo 2. O fato é que Joabe não gostou do que ouviu. E esse é um ponto importante para pararmos e pensarmos um pouco, porque quando nós partimos para esta situação e pensar que houve ali
por parte de Joabe alguma consideração a respeito da posição também de Abner, por ser ele também um general do exército de Israel, que naquele momento ainda estava em peleja, apesar de buscar ali aliança. Joabe colocou toda uma desconfiança a Davi, dizendo: olha, vocês não estão percebendo, você não está entendendo. Ele chegou, não ouviu a Davi, simplesmente falou: você não está entendendo que ele veio aqui observar os seus segredos, a tua entrada, a tua saída, como são as nossas condições, a nossa logística, né? Quais são as nossas fragilidades. Ele só veio espiar. Na verdade, ele teve ali, por essas palavras, um sentimento também um pouco de inveja e um pouco de preocupação em saber que Davi recebeu a Abner, e recebeu e despediu em paz. E aqui cabe o conselho que está em Tiago, no capítulo 3, versículo 14, 17, que diz assim: mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós estamos estudando o livro de Samuel, de 2 Samuel, o tempo de que Davi começa o seu reinado, aonde ele já tem um exército organizado, oficial, sob o comando do general Joabe, e recebe o general do outro exército, exército de Israel, que vem para uma aliança para trazer de alguma forma toda uma conciliação das tribos, para que todos pudessem, agora não havendo um exército contrário, reconhecer o reino de Davi, e de que foi o Senhor que colocou Davi nesse reino. E Joabe se levanta contra essa posição e começa a tentar colocar na mente de Davi que esse homem, Abner, que veio para uma aliança, ele era apenas um traidor, na desculpa de querer proteger Davi, na desculpa de querer defender o reino de Davi, na desculpa de que estava ali cuidadoso com a presença de Abner, que poderia estar armando alguma coisa para Davi. Ele chega a Davi, ele fala essas palavras que nós lemos no capítulo 3, versículo 22, 23 e 24, e sai da presença de Davi. É por isso que nós trazemos a lição desse texto de Tiago, porque muitas vezes, irmãos, alguém com segunda intenção, alguém porque não quer a projeção de outro, alguém porque não permite o acesso de outro, alguém porque não quer conviver com outra pessoa, talvez até pela condição que Joabe tinha em seu coração, uma verdadeira vontade de vingar o sangue de seu irmão, revanchismo puro. Então, como se estivesse fazendo uma coisa boa ao rei Davi, ele se posiciona contrário à presença de Abner. E o texto que nós lemos aqui em Tiago diz: se tendes amarga inveja, esse sentimento faccioso, de divisão, de formação de grupo em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Nós temos a consciência de tudo o que nós fazemos. Nós somos pessoas inteligentes. Deus nos dá entendimento, Deus nos dá graça, e Deus deu ao homem entendimento, pensamento, razão, vontade. Por isso, a nossa responsabilidade é muito maior. Nós somos racionais.
Não adianta muitas vezes fazer alguma coisa como se estivesse numa roupagem boa, como se estivesse fazendo para proveito, como se estivesse fazendo até para defender uma boa causa, se no teu interior, na verdade no fundo do teu coração, você está tendo um sentimento faccioso, de divisão, um sentimento de inveja, de revanchismo, de vingança. Por mais aparente, por mais bonito que seja o teu discurso, por mais bonito que seja as palavras de Joabe, se a verdade está, ou se a verdade é uma outra realidade e não aquela que está sendo apresentada, diz o texto: nisso não vos glorieis. Não tem valor nisso, não há consideração nisso, não há nada que se aproveite disso. Por mais que aparentemente você está defendendo uma boa causa, até mesmo o ministério, o pastor, a igreja, o grupo que você participa, se na verdade isso é só uma roupagem, porque você quer mesmo a outra pessoa fora, você quer mesmo que a outra pessoa não tenha espaço, não tenha participação, não participe do convívio, do grupo, da igreja, não tenha nenhuma oportunidade de continuar dentro daquele ambiente. É mais ou menos isso que aconteceu com Joabe. Esse era o sentimento dele. E Tiago fala que essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque quem causa divisão, quem causa suspeita, quem levanta acusação, quem trabalha com articulação, com essas artimanhas, com essa forma de fazer com que haja dissensão e facção no meio do povo de Deus, é um só e não outro. É o diabo que assim faz, e ele articula e ele coloca no crente, no homem, uma mente diabólica para que ele proceda dessa forma. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Só tem maldade, irmãos. Onde há inveja, onde há espírito de divisão, há perturbação, diz o texto, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, é um sentimento puro, uma mente pura, sem maldade, não tem segunda intenção, não tem um sentimento de revanchismo por detrás, é limpo, é puro, é pacífico, é de paz, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia, é de bons frutos, sem parcialidade, é imparcial, não tem preferência e não tem hipocrisia, e sem hipocrisia. Esse deve ser o nosso sentimento, esse deve ser o meu sentimento, o teu sentimento com relação a todos que participam conosco num trabalho, num departamento, num grupo e no seio da igreja local onde somos membros, a igreja aqui em Jandira. Nós louvamos a Deus, pois a sua palavra não nos deixa dúvida quanto ao servir, quanto ao tratar, quanto ao considerar, quanto ao fazer na vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que aquilo que é feito pensando que está enganando alguém, na verdade está enganando a si mesmo, pois o nosso Deus tudo vê, e aquilo que ele não aprova, certamente, quando assim procedermos, se assim procedermos, que Deus nos guarde de procedermos assim, mas se assim proceder, certamente haverá consequências. Mas uma outra coisa que a gente vê nesse texto é que Joabe, querendo ou não, tendo o sentimento de vingança em seu coração, não, ele tira a conclusão precipitada. Ele já sai com seu entendimento e tentando colocar alguma situação
de desconforto entre Davi e Abner, porque Davi, rei, recebeu a Abner, o despediu em paz, e ele, nas suas conclusões precipitadas, ele comete um outro erro. Ele não para ouvir Davi. Observe o texto que ele entra na presença de Davi, ele fala, mas ele não escuta, e ele sai. E por não ouvir, talvez, se ele tivesse parado para ouvir Davi, Davi poderia dizer a ele: olha, Joabe, você não está entendendo. Abner nos procurou, fez um concerto de paz, se apresentou, se humilhou, e agora vai nos ajudar a conciliar o reino, e vai trazer com que todo o reino reconheça aquilo que Deus já entregou à nossa mão e aonde me colocou como rei. Ele não ouviu, não deu oportunidade de Davi falar, ele simplesmente agiu precipitadamente. Ele agiu sem o conhecimento de Davi. Ele, olha como diz o versículo 24 e 25: então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, a saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E ainda o verso 26: retirando-se Joabe e Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. E Joabe, desrespeitando inclusive a palavra do rei, porque diz o texto que Davi o despediu em paz. Joabe, desrespeitando a posição do rei, ele age secretamente, age sem que Davi soubesse, e manda chamar a Abner de forma secreta, como se tivesse alguma coisa a considerar com Abner. E Abner inocentemente volta para ter com Joabe. Joabe fica esperando Abner, que só falou e não ouviu. E aqui vale mais uma recomendação. Tiago capítulo 1 versículo 19. Tiago 1,19 diz: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Joabe manda chamar a Abner sem antes ouvir a Davi, e o texto diz: seja pronto para ouvir. E o texto diz: tardio para falar. E o texto diz: tardio para irar. Mas Joabe age completamente diferente disso. Ele não escuta Davi, ele não o considera, ele já prontamente arma então uma cilada e manda chamar Abner de volta. E quando Abner volta, ele então pratica a vingança. E por que Joabe queria se vingar? Vamos ler, nós estamos estudando, vamos ler o capítulo 2 de Samuel, versículos 21, 22 e 23. Olha que Joabe queria vingar o seu irmão Azael, porque Abner o matou. E nós vamos ver pelo texto que Abner nem queria matar o seu irmão, ainda que, entenda, o que aconteceu com Abner e Azael aconteceu numa batalha, aconteceu numa guerra. Abner estava no seu exercício militar, estava em confronto, como nós lemos. Eles estavam em guerra, em combate, já há alguns anos. E o que aconteceu não foi algo particular, alguma coisa isolada, mas foi algo de combate, de alguém que precisava se defender, ou era matar ou morrer. Porque Azael não ouviu também a Abner, porque conforme nós vamos ler o texto, Abner não tinha a intenção de matar Azael.
Mas nem isso Joabe levou em consideração. Olha como diz o texto. Então, versículo 21, lhe disse Abner: Azael era ligeiro nos pés, Azael está correndo atrás. E ele, Azael, é do exército de Davi, e Abner, general do exército de Israel. E Azael foi atrás desse general. E Abner diz a Azael: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Olha a preocupação de Azael. Azael estava falando, melhor, de Abner. Abner estava falando para Azael: sai à tua esquerda, à tua direita, combate o outro aí, pega o despojo, vê o que você consegue aí, mas me deixa em paz. Eu não quero descer, combater contigo, não quero te ferir, eu não quero ter problema com o teu irmão Joabe. É Abner que fala isso. Porém, no versículo 23, diz assim: porém, não se querendo ele desviar, Azael não ouvindo Abner, Abner o feriu com um ponto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu, naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. E foi exatamente aí que nós vemos um sentimento mal resolvido, uma dor que ficou, uma ferida não curada, como se fosse uma prestação de conta. E numa estratégia, Joabe engana Abner e o mata à porta de Hebron. A situação estava já era conhecida. Azael tinha sido morto no combate, numa peleja. Joabe sabia dessas circunstâncias. Abner nem o queria fazer, mas ficou um orgulho no coração de Joabe e um desejo de vingança. Essa ferida, essa dor não cicatrizou. E eu quero, com a autoridade de Deus, nos falar nesta noite sobre o cuidado que nós devemos ter. Cuidado com o sentimento que você guarda em teu coração. Cuidado com essa raiz de amargura, com essa dor. Quantas pessoas sofrendo doenças e consequências terríveis no corpo por conta de uma raiz de amargura, de uma vontade de vingança, de um revanchismo. Há pessoas que dizem com facilidade, e talvez nós mesmos vemos cometer esse tipo de erro, e dizer: não, comigo não, no meu pé ninguém pisa. Pode mexer com outro, mexendo comigo vai ter. Você não sabe com quem está falando. Uma hora a gente se encontra e promessas de vingança, sentimentos de vingança, e coloca a cabeça no travesseiro para dormir e não dorme, porque o desejo de encontrar a pessoa e esganar e pegar pelo pescoço e torcer e de se ligar é tanto que o coração dispara e perde o sono. Que o Senhor te guarde, que o Senhor me guarde, que esse sentimento seja repreendido no nome de Jesus, e que nós não venhamos viver esse tipo de situação, porque a palavra de Deus que cura, ela tem falado conosco, para que nós assim não procedemos. Parece que não, irmãos, mas há esse sentimento em nós. Se eu não cuidar, se você não cuidar, em algum momento esse espírito que tomou Joabe vai querer tomar você também, para vingar, para ferir,
para achar que com isso você está apagando o passado, quando na verdade, conforme nós lemos o texto, você poderá estar trazendo para si mesmo consequências terríveis, mal terrível. E nós podemos depois ver o fim ainda de Joabe, porque mesmo as palavras de Davi, aqui no texto que nós lemos, quando Davi escuta que Joabe assassinou de forma covarde, traiçoeira, na porta de Hebrom, na cidade onde Davi reinava, que Joabe o feriu e o matou, Davi, a primeira preocupação dele era não deixar que o povo de Israel, que a sua nação, viesse pelo menos imaginar que houve consentimento de Davi nesta morte e nessa vingança. Se nós lermos os textos, depois do versículo 30, nós vamos ver a preocupação de Davi com tudo isso, para que o povo tivesse ciência de que em nenhum momento Davi e nem o seu reino teve participação nisso. Por isso que ele diz no verso 28, porque Davi depois ouvindo disse, inocentes somos ele e o reino, para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Mas olha as palavras que Davi disse a respeito de Joabe: fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem que se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem que necessite de pão. E depois nós vamos ver lá na frente, quando Salomão assume o reino, um dos que vai se apegar à lança para não ser ferido é Joabe. E é exatamente Joabe que é morto por Salomão, porque Davi se lembrou da maldade que Joabe tinha feito. Trouxe para si, para sua casa, maldição terrível. E é isso que nós podemos ver que acontece quando nós deixamos coisas mal resolvidas, quando nós deixamos que passado, que coisas que aconteceram lá atrás, ainda que você tenha razão, alguém te fez o mal, eu não estou dizendo que você não tem razão, eu estou dizendo, você pode ter razão, você pode ter até um sentimento de revanchismo por conta de algum mal que você foi acometido, que a tua família foi acometida, mas eu quero dizer aqui com a palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, que se você tirar isso do teu coração, você será abençoado, e consequências não terá sobre a tua vida, que isso não te faz mal, que melhor que isso, só tem te feito mal, e que a vingança disso não vai te fazer bem nenhum, vai te fazer mal, e vai trazer maldição sobre você. E foi exatamente isso que aconteceu com Joabe. Ele não aceitou a morte do seu irmão, não aceitou um acordo de paz e agiu de forma traiçoeira. Quando nós temos sentimentos, irmãos, que não nos permite ver valor ou compreender razão para convivência, para relacionamento, o sentimento do mal e da maldade vai crescer no nosso coração e nós não vemos valor em nada, e isso vai só destruindo a nossa vida. Eu li recentemente um conto, na verdade, uma lenda chinesa que fala de uma tradição deles, quando a moça e o moço casam, a sogra vem viver na casa do filho. Depois de ficar viúvo, o filho traz a sua mãe para viver. E a moça, a mulher que tinha casado, agora convivendo com a sua sogra, ela já não suportava mais. O relacionamento estava tão ruim que ela chegou ao ponto de falar: eu quero matar essa mulher, eu não aguento mais viver com essa sogra. E diz a lenda que ela buscou
então uma orientação de um sábio, de um mestre daquela região, para que pudesse aconselhar a respeito disso. E quando ela foi a esse sábio disse para ela: você faz o seguinte, você quer matar a sua sogra? E ela disse: eu quero. Você então pega dessa raiz e você disfarçadamente coloque um pouquinho dessa raiz na comida dela, que isso vai fazer ela morrer lentamente e ninguém vai perceber o teu mal. Você coloca a raiz na comida, só que para disfarçar, para que ninguém perceba que é você que está matando, você faz o seguinte: você serve ela com carinho, você demonstra a ela gentileza, cordialidade, e você dê a ela a entender, e as pessoas que estão ao lado dela e a ela também, de que você a quer bem. Mas serve dessa raiz um pouquinho por dia, em cada refeição. E essa mulher assim fez, e começou a colocar a raiz no alimento, para que aquela mulher pudesse morrer, para que a sua sogra pudesse morrer. E quando foi passado o tempo, aquela mulher começou a ver na sua sogra qualidades, começou a ver valor, e no passar do tempo ela começou a gostar da sua sogra. E ela já preocupada, porque mesmo não colocando mais raiz, mas já tinha colocado por bom tempo, voltou aquele sábio e disse: olha, eu preciso da tua ajuda, porque por muito tempo eu coloquei raiz para que ela pudesse morrer, mas na medida que eu fui convivendo mais com ela, na medida que eu fui tratando melhor com ela, eu comecei a ver que é uma pessoa maravilhosa, e eu a tenho por querida mais do que a minha própria mãe, e eu não quero jamais que aconteça mal nenhum a ela, porque eu quero bem. É aquele sábio diz o seguinte: na verdade, o que você colocou na comida dela não faz mal nem bem, não tem nada de raiz que vai levar à morte. Mas eu sabia que a partir do momento que você começasse a tratar bem, que você começasse a tratá-la com carinho, você ia conhecer também o amor dela, ia ter o retorno do amor, na medida que você começasse a falar bem, começasse a ser cordial e colocar à disposição dela e mostrar gentileza, ela também ia te mostrar gentileza e vocês chegariam a esse ponto. Aquela moça ficou feliz e pôde voltar para sua casa e conviver de forma amável. Porque quando nós imaginamos que estão fazendo mal para nós, é porque nós mesmos não agimos para fazer primeiramente o bem. Nós nunca queremos dar o primeiro passo, nós nunca queremos ter a primeira atitude, ter a iniciativa da aproximação, da convivência, do relacionamento. Nós sempre preservamos em nós uma raiz de amargura, de mal, que leva-nos ao revanchismo. Isso vale para dentro dos nossos lares. Muitas vezes com a nossa esposa, ou a mulher com o marido, com os filhos, cria um relacionamento de desgaste, e aí basta uma palavra, nem terminou a frase, nem terminou a palavra, já vem uma resposta, uma conclusão precipitada, já vem um monte de coisa sendo lançada para que ofenda, para que haja então um desconforto, para dizer: não aceito a tua palavra, não aceito o que você fala, não aceito o que você faz. Por que acontece isso? Porque há um sentimento guardado de dor, de ira, de ferida aberta. Mas o Senhor nessa noite quer curar feridas. Eu louvo a Deus por sua palavra, porque Ele cuida de nós. Se nós dermos ouvido à sua voz, aleluia, nós certamente estaremos aqui cuidando. Glória a Deus. Tem muitas coisas aqui, mas o tempo já chegou. Mas nós precisamos tomar cuidado para que algum mal que vem nos incomodando, alguém, não estou dizendo que você fez o mal, estou dizendo que alguém fez o mal para você,
para a tua família, para a tua casa. E de repente nem foi por vontade, pode ter sido como Abner fez no seu ofício de guerra, em sua peleja, né, em combate. Não foi um assassinato como fez Joabe, mas ele estava em peleja e Azael que correu atrás dele para querer matá-lo. Ele se defendeu, mas Joabe entendeu que isso era mal e não permitiu a cura, não permitiu a paz, não permitiu a reconciliação. Mas ainda que alguém tenha feito a propósito, não deixe isso chegar ao extremo, não deixe isso chegar à consequência, não deixe isso fazer com que você haja sem o cuidado do mal que pode trazer posteriormente a sua própria vida e a sua própria casa, porque as consequências aqui foi sobre toda a casa de Joabe. Mas para concluir, já que o tempo é avançado, eu quero apenas citar alguns versículos, sem comentar como temos aqui anotado, mas apenas ler para os irmãos alguns versículos que nos ensinam como deve ser a nossa postura. Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, ou, entendendo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Não te deixes vencer pelo mal, não deixe que o mal domine sobre você, mas vence o mal praticando o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus. Paulo nos exorta e nos ensina dizendo: vendo que ninguém dê a outrem mal por mal, ninguém faça ao outro mal porque recebeu mal, mal por mal, mas seguir sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Parece fácil, mas não é. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. E ainda, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24: e o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com toda a mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Sem contenda, sem resistir, corrigindo com mansidão, não pagando o mal por mal, mas pagando o mal com o bem. E nós poderíamos entrar em outros textos que nós mesmos já estudamos aqui, do Sermão do Monte, quando Jesus ensina a respeito deste assunto, em muitos exemplos de como nós devemos proceder. Mas para concluir, eu quero apenas dizer: se você tem algo mal resolvido, se há algo que te incomoda ou que ainda está guardado no teu coração, se há alguma ferida aberta ou alguma dor em tua alma, se há algo que você recebeu, que lhe fizeram, e isso tem tirado o sono, tem te perturbado, tem trazido angústia, e você não vê a oportunidade de poder vingar-se, e talvez agir precipitadamente e de forma inconsequente, como agiu Joabe, permita nessa noite, pela palavra de Deus, sair daqui curado, sair daqui limpo desse mal, para que nem hoje e nem amanhã, como também a palavra de Deus, ela é preventiva, nem hoje nem amanhã, porque pode hoje você não estar vivendo nada disso, pode hoje você estar em paz e falando: eu não sei por que o pastor está falando isso, eu estou em plena paz. Amanhã você pode ter o seu coração ferido,
Amanhã você pode ter essa vontade de revanchismo, de vingança aflorada, e você vai lembrar dessa palavra: não haja precipitadamente, não pague o mal por mal, não deixe que a ira se manifeste, seja tardio em irar, não permita que esse sentimento leve você a maquiar o mal, a fazer com que o mal seja produzido, e a tua mente, que deve ser uma mente santa, pura, passa a ser uma oficina do diabo, para que o inimigo tenha liberdade de trabalhar e produzir em você essa condição de vingança. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor me livre, que o Senhor nos dê entendimento para que nós possamos seguir conforme a sua palavra, ainda que lá fora, ainda que o mundo destoie desse ensino, ainda que as pessoas aprendam a viver de forma diferente dessa que nós vivemos. Nós, com a palavra de Deus, nós queremos viver cada dia mais parecido com Jesus, mais perto dele, mais coerente, mais na vontade dele. Não que nós já tenhamos alcançado, não que nós já chegamos a esse alvo, porque nós só apenas poderemos imitá-lo e procurar seguir os seus passos, porque perfeito como ele nós não seremos, mas nós podemos a cada dia, como alvo que é Cristo, ser mais parecido com ele e buscar a cada dia ser mais servo, mais discípulo, mais amigo, mais perto de Jesus, e viver conforme ele viveu e aprender conforme ele nos ensinou. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, que a palavra de Deus tenha fruto, tenha resultado em nós, e que nós possamos não simplesmente falar que somos crentes com palavra, dizendo da boca para fora, mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve nele, para que nós possamos produzir e ser identificados como filhos dele. Que o Senhor te ajude, te dê graça, que a graça dele esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua família, para que nós possamos também ensinar os nossos filhos a não proceder de tal forma, porque muitas vezes de forma disfarçada, em casa, acontece que o filho chegar para nós e falar: olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo contra mim, e nós já tomarmos partido. Deixa comigo, vai ver, vai ter, e às vezes não dá nem a oportunidade de saudar, e quando encontramos já lançamos a espada, já lançamos então a nossa vingança, lançamos setas. E outra coisa, irmãos, que é muito importante ele dizer: hoje o crente, ele é plenamente consciente de que a sua língua é uma espada mortífera. Não tem engano nisso. Nós não podemos pensar ou achar que nós não estamos cientes e conscientes disso. Nós sabemos sim que a nossa língua, ela é mortífera e ela produz o mal. E essas vinganças hoje, na maior das vezes, para não dizer 100% das vezes, ela acontece em palavra. E as palavras que saem de nossa boca, nesse sentido que saiu como espada na mão de Joabe, ela sai para ferir, ela sai para matar. E isso é feito de forma consciente. Às vezes em casa, em família, nós lançamos palavra, ou mesmo a quem já nós não queremos mais bem, ou até mesmo porque há um sentimento natural por conta daquilo que nós não gostamos e agora nós queremos vingar. Não pega peixeiro, não pega faca, não pega espada, não pega pedras, não dá tapa. Fala palavras, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que matam ou que matam. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor nos guarde. E se há situação assim, corra para os pés de Jesus, busque logo a reconciliação, aceite a palavra de Deus, a palavra de Deus que dá vida, é a palavra de Deus que cura. Não permita que esta enfermidade venha fazer você viver dias maus, perdendo o relacionamento, perdendo noites de sono, querendo vingança, maldizendo. Que não saia da tua palavra nenhuma palavra de maldição, mas somente palavra de bênção. Aleluia. Não pague o mal por mal.
Que o Senhor te guarde, que o Senhor nos ajude e a cada dia nos ensina a viver na sua presença. Coloque-se em pé, vamos orar a Deus. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a vivermos a Tua Palavra, andarmos conforme os Teus ensinos, Senhor. Senhor, não nos permite que Satanás venha semear em nós contenda, venha semear a ira, venha semear a vingança. Não permita que Satanás venha cegar o nosso entendimento para não ouvirmos a Tua Palavra e não nos arrependermos, mas que nós possamos ouvir a Tua Palavra, que nós possamos dar ouvido à Tua voz, que possamos, enquanto há tempo, escaparmos e sermos salvos por Ti de umas consequências ou da inconsequência que virá sobre nós se nós não atentarmos para tão grande salvação. Ó Senhor, ajuda o Teu povo, esta igreja, Senhor, os Teus filhos que aqui vêm aprender, Senhor, e ouvir a exortação da Tua Palavra, que todos nós possamos sair daqui melhor do que chegamos, que todos nós possamos sair daqui, Senhor, edificados, que a Tua Palavra venha ter espaço em nossos corações e produzir frutos de arrependimento. Ajude-me, Senhor, ajude em minha casa, ajude-nos, Senhor, na congregação, ajude aqui no ambiente de igreja, ajude aquela família, Senhor, e também para com aqueles que estão fora da igreja, que nós possamos ter atitude e vida de crentes, daqueles que parecem contigo, que querem te servir e que são participantes do Teu reino e que não vivem mais como o mundo vive, mas vivemos, Senhor, para a glória do Teu nome, e que a Tua glória seja manifesta em nós através dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa vida cristã. Ensina-nos, Senhor, para que possamos ser luz, possamos resplandecer e possamos ser parecidos contigo. Ó Senhor, ajuda o Teu povo, ajuda os adolescentes, Senhor, ajuda as crianças, os jovens, a cada irmão, a cada família, a cada obreiro, Senhor, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para nós e possamos, Senhor, viver já aqui nesta vida a paz que Tu tens nos dado, que será por toda a eternidade. Assim oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e todos digamos amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.